paz do Senhor Jesus, amém? Deus tem uma palavra para o meu e seu coração. Uma palavra realmente de poder. Bom, toda a palavra do Senhor ela é poderosa para mudar vidas. Deus quer apenas adoradores, mas adoradores verdadeiros. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus está aqui, está em nós, mudando destinos. Claro, é necessário que eu e você permitimos, não é verdade? Deus está aqui operando milagres, mudando vidas, transformando. Mas adore o Senhor. Este é o processo. É rompendo em fé, caminhando, mesmo meio de espinhos, adorando o Senhor, adorando o Senhor, adorando o Senhor. Tá tudo bem? Adorando a Deus. As coisas estão difíceis? Continue adorando a Deus. Este é o processo. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Oh, glória. Oh, Deus lindo, Deus poderoso. Aleluia. Quem tu és? Esse é o nosso Deus. É esse o nosso Deus. Luz na escuridão. É um Deus tremendo, é um grande eu sou. É um Deus forte, é um Deus invencível. Um Deus que venceu a morte e nos deu a vida. Um Deus que está sempre disposto a nos abençoar. Um Deus que está sempre disposto a estar conosco neste caminhar tão longo, tão, muitas vezes, tão espinhoso. Não é verdade? Ah, igreja, como é bom sabermos que temos um Deus poderoso, com tanto poder, com tanta glória, ainda importa conosco, mas importa conosco nos mínimos detalhes e quer nos abençoar também nos mínimos detalhes. Amém? Mas a questão, igreja, é que existe um processo neste nosso caminhar que muitas vezes nós queremos sair dele, nós queremos o caminho mais fácil, né? Assim como foi quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos o caminhar ali do povo de Israel e entraram realmente num caminho que aparentemente era mais fácil, mas demorou 40 anos até morrerem no deserto. Sendo que, na verdade, com pouco tempo, talvez dias, chegariam ao destino. Mas são as nossas escolhas. São as nossas escolhas que nos levam muitas vezes a tomar um caminho mais longo. É o nosso coração duro. São as nossas rebeldias. Que a presença de Deus nunca vai faltar para nos guardar, para nos abençoar. Mas a questão é, eu estou debaixo da mão do Senhor? Eu tenho permitido realmente Deus trabalhar na minha vida? Sabe, nós queremos muitas vezes fugir do processo. Deus tem uma visão para mim, para você. Deus tem uma promessa. Deus tem propósito em nossas vidas. Nosso Deus é um Deus de propósito. Sempre eu digo que nenhum ser humano, nenhum, vem a este mundo sem um propósito. Deus tem um propósito. Mas a questão é, eu aceito realmente o propósito de Deus para a minha vida. Quem anda na visão de Deus pode ter certeza que vai chegar no propósito dele. Mas somente quem anda na visão de Deus. E nós vemos que o povo de Israel, eles perderam a visão de Deus. Eles perderam a visão até mesmo de quem era Deus na vida deles e do que eles podiam em Deus. Sempre eu digo isso porque isso é muito forte. E nesses dias de hoje tudo isso tem acontecido. Sabemos que eles morreram no deserto. Somente os mais jovens, os filhos, adentraram a terra prometida. E quantos hoje têm morrido no deserto porque têm perdido a visão de Deus? Têm fugido do propósito.
Não tem como, não do propósito, tem fugido do processo, do caminhar. Por quê? Porque quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, ao invés de enfrentar, se render ao Senhor, buscar a Deus, começa o quê? Começa a murmurar, a ser incrédulos. E com tudo isso, muitos e muitos estão morrendo no deserto. E nós temos aqui o Espírito Santo, diz a palavra, que ele intercede por nós de maneira inexplicável. Inexplicável. Sobremaneira. Então nós somos o que? Nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Falar, mas está muito difícil, eu não consigo. Igreja, nós temos o Espírito Santo. Nós temos tudo, nós temos Deus. Então levante, desperta, ó tu que dormes. Sabe? A partir do momento que nós nos convertemos, começa-se um lindo processo na minha vida e na sua vida. É um processo de cura, um processo de libertação. A questão é, até que ponto eu vou permitir que Deus me cure? Até que ponto eu vou permitir que Deus me liberte? Eu quero mesmo ser liberta. Sabe, quando Deus começa ali a tratar, a curar as feridas, começa a doer. E muitas vezes nós falamos, não, para Deus. E, sabe, e esse processo nunca se completa em nossas vidas. Porque não queremos passar por dores. E é impossível. Não tem como caminhar neste mundo sem passar por dores. Na verdade, igreja, sabe o que eu tenho aprendido? Que são as dores, este processo que realmente nos cura, que realmente nos torna mais maduras e que nos aproxima de Deus. Diz aqui a palavra, também o Espírito, Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que maravilha! Então a palavra do Senhor é bem clara, diz que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas, isto é, vai ter momento que estaremos sim fracos, né? Por quê? Porque na verdade nós nem sabemos orar como convém, mas nós temos o Espírito Santo. E a palavra é bem clara que ele intercede por nós sobremaneira, isto é, de uma maneira que não se explica, né? Com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por mim, ele intercede por você. Por quê? Se ele vai interceder por mim, por você, porque neste caminhar meu e seu vai existir momentos duros e difíceis. E eu tenho certeza que todos nós sabemos disso, estamos cientes disso. E é este momento, este tempo difícil, esse tempo de dor, que nos leva à vontade de Deus. Mas como assim? Que nos leva ao propósito de Deus. Sem eu passar por este processo, eu nunca vou chegar ao propósito de Deus. Existe um processo. E a partir do momento que eu e você, que nós convertemos nossos corações a Deus, começa-se um lindo processo em nossas vidas de cura, de libertação das nossas mazelas. Este processo existe para que eu e você possamos sermos curados das nossas mazelas. E muitas vezes nós só pedimos, Deus, me dá milagres, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sabe? Mas não espere milagre na sua vida, naquilo que precisa ainda de mudança. Nós precisamos de tantas mudanças. Não espere milagre naquilo que precisa ainda de um processo. Esse processo ele tem que ser concluído e eu tenho que deixar Deus trabalhar na minha vida. Aqui no versículo 27 diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então este é lindo. O Espírito Santo, ele sonda cada coração,
focadamente, sabe? E está tudo realmente em Deus, em Deus. Você está entendendo isto? Isto é muito profundo, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por mim e por você. Porque Deus sabe realmente como é difícil aqui, que as coisas não são fáceis. Deus não é aquele apontador de dedo, não. Sabe, Deus quer curar a mim e a você, por isso que Ele sonda os nossos corações. E Ele sabe, Espírito Santo, Ele conhece a mente de Deus. Espírito Santo é Deus, aleluia. Isso é muito profundo, porque segundo a vontade de Deus é que Ele se move ao nosso favor. Então não espere um milagre naquilo que você precisa ceder, que você precisa ainda mudar. E às vezes, muitas vezes nós ficamos o quê? Tendo um controle, olha, porque isso não, porque aqui não. Então, no processo de nossas vidas, nós passamos por vales, nós passamos por desertos, e a palavra do Senhor é bem clara, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todo esse processo, tudo isso que acontece na minha vida e na sua vida, momentos de dores, desertos, vales, né? Coopera para o nosso bem, para o nosso bem. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E para que eu e você venhamos chegar até este propósito. Muitas vezes vamos passar por vales, vamos passar por deserto. Porque o processo, ele nos molda. O processo, ele nos prepara para a promessa. Esse é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. E quando nós mergulhamos na palavra de Deus, quando nós olhamos e observamos a palavra do Senhor, nós vemos que o próprio Paulo que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, nós sabemos que o processo na vida deste homem foi muito forte, mas muito forte, sabe? Eu vejo aqui no livro de Coríntios, deixa eu localizar aqui que eu vou te falar. Em 2 Coríntios, eu vejo quando Paulo ele fala, olha, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar, e assim vai, né? Então, o que Paulo passou, realmente, talvez, com certeza, eu e você, nós desistiríamos. Porque por tão pouco, muitos hoje têm desistido do processo. Mas Paulo também teve experiências incríveis, porque Paulo aceitou o processo na vida dele. E ele teve experiências incríveis. Ele mesmo disse, olha, eu vou te falar algo, eu creio que eu fui levado até o 3º céu, eu não sei se em espírito ou se em corpo, eu não sei, eu sei que eu estive lá. E lá eu vi coisas extraordinárias, coisas que olhos humanos nunca viram, o coração do homem nunca entendeu, e nem vai entender as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, igreja, nós sabemos que não foi diferente na vida dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva. Foram perseguidos, tantas situações difíceis eles enfrentaram. E hoje, muitas vezes, nós não queremos o processo. O processo começa, ei Deus, pode parar. O processo começa muitas vezes na vida do nosso filho, do nosso cônjuge, da nossa família. E nós falamos, Deus, está doendo, Deus. Não, Deus. Sabe, esse processo nunca, mas nunca conclui. Porque muitas vezes nós choramos muito e nós não permitimos. O que eu tenho que entender é que a palavra do Senhor, ela é muito clara, ela é claríssima. Que Deus, como nós lemos aqui em Romanos, que Ele está conosco nesse processo. O Espírito Santo, Ele intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus que Ele mesmo afirmou isso, Ele disse, estarei com vocês todos os dias.
até a consumação do século. Então no processo é Deus, e é Deus, e é Deus. É Deus nos guiando, é Deus cuidando de nós, é Deus nos abençoando, é Deus nos conduzindo. No meio do deserto, Deus está conosco. Ou vocês acham que Deus deixou o apóstolo Paulo sozinho? De jeito nenhum. Certa vez Paulo estava preso e com certeza absoluta, se Jesus não intercedesse por Paulo, no dia seguinte ele morreria. Porque 40 homens haviam tomado uma decisão: não comemos, não vamos beber enquanto não matarmos Paulo. Mas Jesus, aleluia, aparece ali à noite, ombro a ombro, com Paulo, e diz: Paulo, coragem, meu filho, porque ainda me convém te usar muito. Vou te levar até Roma. Tenha coragem, isto é. Então, quando nós estamos fracos, quando nós estamos cansados, Jesus chega e fala: coragem. Eu tive uma experiência com Deus assim, extraordinária. Extraordinária. Tem uma semana mais ou menos, uns 10 dias talvez ou menos, eu ouvi literalmente, quando Deus, o Espírito de Deus, ele cantou no meu ouvido. Ele falou uma palavra só, mas num ritmo cantado. E eu fui pesquisar depois, eu disse: bom, parece que eu conheço, parece que eu já ouvi este louvor. E realmente existe o louvor. O Senhor chegou bem no meu ouvido e disse assim: não desanime. E eu fiquei pensando sobre aquilo todo dia: não desanime. E eu pensei: com quem que Deus quer falar? Falei com meu esposo e ele disse: bom, eu acho que é com você então. Porque às vezes a gente pensa que Deus quer falar só com o outro. Mas era comigo mesma, porque mal eu sabia que daí um dia, 2, eu entraria num processo, sabe, muito difícil na minha vida. Eu comecei do nada a sentir muita dor de cabeça, dor no corpo, sabe, mas eu tinha certeza que não era bactéria, que assim, vírus, nada de Covid. Mas foi horrível, eu perdi toda a vontade de comer, eu não comia. E ali você começa realmente a ficar desanimado, e você sabe que no domingo você tem que ministrar a palavra, né? Você às vezes se sente cansada. E era comigo que Deus estava falando. Sabe, então quando nós estamos nessa caminhada e nós começamos a nos cansar, Deus chega e fala: não desanime. Como Jesus disse para Paulo: eu sou contigo, vou te usar ainda, Paulo, lá em Roma, eu preciso te usar muito nessa terra. Coragem, coragem, é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Coragem, não desanime. Tá doendo? Tá doendo, muitas vezes está doendo. No processo tem dor, mas logo ali está a promessa. Deus tem uma promessa para você. Continue firme, continue crendo. Então são muitas promessas de Deus para as nossas vidas, mas eu preciso entender que para cada promessa do Senhor para a minha vida existe um processo. A questão é que muitas vezes nós queremos a promessa, mas rejeitamos o processo. Se eu rejeito o processo, eu não vou chegar na promessa. Você está me entendendo? Deus tem propósito para a sua vida, para a minha vida. Deus está conosco neste propósito, para que esse propósito se cumpra na minha vida e na sua vida. Então não rejeite o processo. Continue firme, continue orando, continue crendo, porque a palavra do Senhor é bem clara que o Espírito Santo, Ele intercede por mim, por você com gemidos inexprimíveis. Conte com o Espírito Santo, conta para Ele toda a tua dificuldade, a tua dor. Comece a adorar o Senhor, adora o Senhor. Nosso Deus é um Deus de promessa.
é um Deus de aliança. Então, muitos podem estar dizendo, mas falam aí que eu tenho um chamado, mas não sei. Ei, o ID é para todos, o ID é para mim, o ID é para você. Deus está dizendo, ide, Jesus está voltando, Maranata, vem Senhor Jesus, mas eu tenho que me colocar em posição, eu preciso abrir meu coração e falar, Deus, usa-me, Senhor. O Senhor tem um propósito para mim aqui nesta terra, em ganhar almas. Você ainda pergunta isso? Claro que sim, claro que Deus vai responder para você, sim, eu tenho. Aliás, este é um propósito que Deus tem para a vida de todos. O ID para todos. Porque o que mais importa para Deus, sabe o que é? Almas, almas, almas e almas. E muitos ainda dizem, mas eu não estou preparado. Nós nunca, nem eu nem você, nunca vamos estar preparados para a visão de Deus, para as promessas que Deus tem. Mas lembra, Jesus está conosco neste processo. Quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Cada um tem um chamado. Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você sabe? Então pergunta para o dono da vida. E ele vai te responder. E a partir do momento que Deus te responder qual o propósito que tem para a tua vida, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te dizer que enquanto há vida, há propósito. Mas depois que passar essa vida, aí não dá mais tempo para que o propósito aqui na terra se cumpra na tua vida. Quantas pessoas têm enterrado seus talentos? Talentos são propósitos. Não enterre o seu talento. Sabe? Ou eu e você aceitamos o propósito de Deus para as nossas vidas, firmamos na visão de Deus, ou infelizmente podemos morrer no deserto. É isto. A minha vida, a sua vida só vai ter sentido quando nós nos colocamos ao dispor do reino de Deus, quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus. E eu vejo isto aqui no livro de Romanos. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela diz aqui, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, para que eu experimente a boa, perfeita vontade de Deus, eu preciso estar no propósito do Senhor, eu preciso estar na visão de Deus, eu preciso ter uma mente renovada, eu preciso ter a mente de Cristo. É isto que a palavra aqui está realmente nos dizendo. Então, enquanto a vida há propósito, pensa nisto. Ninguém sabe quando a vida vai encerrar aqui. Ninguém sabe. Lembra que antes de você receber essa promessa de Deus, mas você precisamos entender que tem um longo caminho. A questão é que muitos estão fugindo deste caminho e não tem como. Não tem como estar no centro da vontade de Deus sem fazer a vontade dele. Esse processo, sabe para que é esse processo, igreja? Para nos moldar, para arrancar de mim, de você, todas as mazelas que muitas vezes nos impede de chegar até o propósito. São tantas mazelas. E entre tantas as mazelas, igreja, está o orgulho. Somos orgulhosos demais. E muitas vezes Deus nos molda, preparando, permitindo situações para nos preparar para este propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Você crê nisso? Você possa agora chegar ao teu Senhor e falar, Deus, então eu aceito. Eu aceito, Deus, eu aceito o que o Senhor tem para mim, eu aceito a sua vontade. Cumpre em mim o seu querer, cumpre em mim a sua vontade. Que você possa dizer como Isaías, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Esse processo, se você permitir
que ele se passar por esse processo vai te levar à vontade de Deus. Esse processo vai te levar à perfeita vontade de Deus. E sua vida será transformada. Aleluia. Que você possa agora falar: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Eu quero isso para minha vida, eu quero. Então é necessário que você tenha um bom relacionamento com Deus, e Ele vai te falar: olha, você tem o Espírito Santo, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você tem Jesus, siga Ele bem de perto, porque muitos têm seguido Jesus bem de longe e quer que as promessas aconteçam. Olha, meu Deus é um Deus de promessas, as promessas vão cumprir se eu caminhar pelo processo. Existe uma caminhada, igreja, uma longa caminhada, ou talvez mais curta, como seria para Israel. Nosso tempo no deserto depende de nós. Eu aceito o processo ou eu morro no deserto. Amém? Então vamos submeter ao processo e logo, logo nós vamos chegar ao propósito de Deus. Amém? Como diz a palavra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Tem um louvor que eu gosto muito e eu quero compartilhar com você. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sempre em nós, sempre atentos. Aleluia. Deus está conosco na caminhada, está sempre nos ouvindo. Temos falado com Ele. Ele quer ouvir o meu e o seu clamor. Temos clamado? Podemos até chorar, mas a alegria está na promessa, está no propósito de Deus. Então, ceda a este propósito. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Ele é um Deus fiel. Aleluia. É um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Ele não é homem para que minta. Mas lembre-se, tem um processo. Muitos falam: se Deus prometeu, vai cumprir. Vai cumprir se você se submeter ao processo. Amém? Que Deus te abençoe. Se lance hoje ao processo de Deus na tua vida e chegue à promessa. Chega ao propósito de Deus para a tua vida. Amém?